Vamos começar aqui, Ângelo. Eu queria só pegar um feedback seu, porque eu não consegui ficar até o final, mas o que você achou do papo com o Dr. Martin? Ele é muito bom em geral, cara. Ele, assim, ele sabe pra caramba de licitação. E o que você achou desse projeto? E aí eu já quero que a gente trabalhe aqui no fechamento da proposta de retorno para o pessoal do Cisanvi, do Vale do Itajaí, com a proposta dos procedimentos especiais dentro do questionamento para o Tribunal de Contas de lá. Mas queria ouvir seu feedback, Ângelo. Como é que foi para você? Com áudio, inclusive, eu queria ouvir o feedback, se possível. Pronto, estava mutado. Bom, o Dr. Martin acho que dispensa comentários, né? Ele é excelente, né? Excepcional, e ele fala com bastante propriedade, bastante fluência, né? Acho que provavelmente ele deve dominar todos os temas da nova lei de licitações. Eu Uhum. achei excelente, achei maravilhoso, assim, se ele pudesse fazer novas exposições também, eu acho que ia ser super válido, assim, porque, além de tudo, ele é bastante didático, assim, né? Tem gente Sim. que sabe bastante, mas tem uma dificuldade para passar, mas ele não, ele é super didático, assim, eu achei que foi excelente, assim, as melhores possíveis as minhas impressões. Ótimo. Elson, só para a gente comentar, não sei se você conseguiu assistir, a Isabela te mandou a apresentação do Dr. Martin dessa avançada aqui, na semana passada, que a gente falou do artigo 78 da nova lei de licitações? Boa tarde a todos. Ela mandou sim, só que como a gente Não, tinha acabado de você está na assistir, correria aqui, que hoje você está fazendo outra coisa, você está correndo, está na nossa cola. Se você tô. acostumar, você vai ver que nós vamos te puxar aqui para trabalhar junto, né? Não, Mas vamos beleza, lá. mas hoje à noite eu prometo que eu assisto e Sim, é fico aí porque em pé de esse igualdade para do acompanhando vocês. avançado é importante. Hoje nós fizemos uma outra do básico aqui, né, foi básico mesmo, a gente foi até o artigo 4º ou 5º, está terminando o 5º e entrando para o 6º, mas estamos indo devagarzinho. O Dr. Martin, ele até pode participar com a gente, tá? É só que o que acontece? Eu preciso brifá-lo e dar uma visão do que ele vai poder apresentar, porque ele vai fazer assim, ele apresenta, a gente pega um tema, traz um problema específico e tenta resolver. O que eu queria ver com vocês aqui, eu queria discutir nesse grupo, é a gente pegar com base no material anterior e dar uma ajudada aqui no texto que a gente fez para o pessoal do Cisanvi, que eles estavam querendo justamente fazer esse questionamento do procedimento de licitação. Deixa eu colocar aqui para vocês e a gente vai trabalhar nele basicamente aqui, ó. Rapidinho, porque a gente fecha isso aqui e já resolve uma pessoa para a gente mandar isso para frente. Ó, então, excelentíssimo presidente do Tribunal de Contas do Estado, qual que é a demanda que a gente tem aqui? A gente vai tentar resolver a seguinte pergunta: qual é o problema? Quando eu consigo comprar peças, eu não consigo comprar serviços. Quando eu consigo comprar serviços, eu não consigo comprar peças. Então, posso usar o credenciamento como uma forma de fazer isso? O Dr. Martin disse que sim, que poderia ser uma alternativa, etc. Eles tinham preparado um questionamento formal para o Tribunal de Contas. Então, se a gente pegar esse questionamento formal para o Tribunal de Contas, a gente já pode meio que replicar isso para vocês. Se a gente perguntou aqui, a gente pergunta para o seu. E aí a gente vai passando para os tribunais de contas. A gente pergunta para o Tribunal de Contas de Rondônia. Aí a gente faz a mesma pergunta para os tribunais de contas com a resposta que a gente quer. E eles que lutem, entendeu? Então, aonde vocês estão lendo aqui, o não sei o quê, pensem nos municípios de vocês ou nos dados de vocês, mas é só para a gente ter uma base do que a gente está querendo perguntar, e aí a gente tenta adequar com coisas que sejam interessantes para o Elson lá em Rondônia, para vocês aí no Rio Grande do Sul. Tá, então, tal. O prefeito municipal de Pomerode, presidente do Consórcio Municipal de Saúde de Itajaí, vem respeitosamente consultar ao egrégio Tribunal de Contas com fundamentos tal, do seu regimento interno. Inicialmente, importa frisar que o requerente é parte legítima para ofertar o pedido de consulta conforme disposto. Tudo bem, isso é protocolar. Da mesma forma, a matéria é possível de apreciação em sede de consulta, pois diz respeito à natureza interpretativa do direito em tese, em competência da egrégio do tribunal, nos termos do artigo 103 de todos do Tribunal de Santa Catarina. Também vai ter os de vocês aí que tem que fazer igualzinho. É disso que a contratação de serviços de compras e peças para manutenção de veículos da frota de administração pública sempre causou, eu vou trazer aqui problemas, né? Deixa eu fazer, como é que faz o track change aqui? Eu acho que eu vou habilitar tools.
Track change. Track changes, highlight changes. Eu acho que eu colocaria aqui problemas. Ah, ele não está marcando o track changes? Highlight change, track changes while editing. Ok. Causou problemas. Exame vai entrar agora. Então, problemas ao gestor. Com o advento da Lei Federal 14133, de 1º de abril de 2021, o legislador incluiu procedimentos auxiliares de licitações nas contratações regidas pela lei nos termos do artigo 78. Então, são procedimentos auxiliares de licitação e das contratações regidas por essa lei: o credenciamento, a pré-qualificação, os procedimentos de manifestação de interesse, o sistema de registro de preço e o registro cadastral. Parágrafo 1º. Os procedimentos auxiliares de que trata o caput desse artigo obedecerão a critérios claros e objetivos definidos em regulamento. O julgamento que decorre dos procedimentos auxiliares de licitação previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo seguirá o mesmo procedimento de licitações, né? Então, vamos lá. Então, os 2 e 3, então aqui, né? 2 e 3, então, a pré-qualificação e o procedimento de manifestação de interesse. O artigo 6º da lei considera o credenciamento e a pré-qualificação como sendo: para fins dessa lei, considera-se credenciamento, processo administrativo de chamamento público em que a administração pública convoca interessados para prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários para que se credencie no órgão ou na entidade, para executar o objeto quando convocados. E pré-qualificação, procedimento seletivo prévio à licitação, convocado por meio de edital, destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados ou do objeto. Nesse ponto, o formato que se mostrou adequado para regular a contratação e compra de peças para manutenção de veículos da frota da administração pública envolveria apenas procedimentos auxiliares das licitações de credenciamento e pré-qualificação, não se fazendo uso de nenhuma das modalidades de licitações previstas no artigo 28 dessa lei. O processo para regular a manutenção a regular manutenção dos veículos iniciaria com a etapa de pré-qualificação das peças a serem distribuídas no veículo. Findada a etapa de pré-qualificação, publicam-se o edital de credenciamento para habilitação de interessados em fornecer as peças pré-qualificadas ao preço do edital. O edital de credenciamento para habilitação de interessados em fornecer mão de obra qualificada para execução do serviço pré-estabelecido. Nesse contexto, formaliza-se a consulta ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, com base no fundamento para fim de serem respondidos os seguintes pontos de grande relevância para todos os municípios consorciados ao CISANVI. Tá? 1. É permitida a realização, e aqui começa, tá, gente? Tudo isso era um introito para a gente colocar tudo. É permitida a realização de pré-qualificação de peças a serem adquiridas futuramente por meio do edital de credenciamento para manutenção de suas frotas? Resposta, acho que é sim. 2. Nos casos em que as montadoras de veículos já dispõem de marcas pré-aprovadas, é possível dispensá-la? É possível a dispensa de pré-qualificação? E aí eu colocaria assim: vinculando as marcas homologadas pelas montadoras. Talvez isso. 3. Por serem as frotas de municípios compostas por um grande número de veículos, é recomendada a contratação de mão de obras por meio de credenciamento, permitindo assim um atendimento mais célere. Não seria só mais célere, acho que também mais célere e próximo aos locais dos municípios do consórcio. 4. É permitida a adoção de limitadores de distâncias de raio entre a sede da prefeitura local e o local de prestação de serviços para manutenção de veículos? Boa. E 5º, qual o procedimento a ser adotado pelos municípios com veículos que ainda se encontram em garantia? Neste caso, a contratação deve-se observar o critério de dispensa de licitação com a contratação de oficinas autorizadas, conforme a Lei Federal 14, artigo 75, inciso 4, da lei, em linha A, da Lei 14.133. Por fim, requer-se a transmissão da presente consulta, pois a matéria
trazida diz respeito ao assunto que afeta diretamente todos os municípios consorciados. Então, aqui, eu não sei se o pessoal do Cisanvi já chegou, ou seja, a gente tratou objetivamente um conjunto de questões que a gente pode fazer, mas a gente não tratou o outro problema do controle, da manutenção e tudo mais. Já chegou alguém aqui do Cisanvi ou não? Pessoal, Rafaela? Chegamos. Estamos aí. Chegamos aí. Oi, pessoal, tudo bom? Gente, então... O pessoal estava em reunião aí antes, por isso um pouco não, atrasado. tranquilo. Eu quero dizer assim, que vocês são a pauta aqui. A gente já fez um breve feedback, depois a gente faz o feedback também do que vocês acharam para o Dr. Martin, e ele volta. Vocês só precisam dizer o que é para voltar, que ele volta, tá? Volta para discutir isso, discutir aquilo, ele volta. A gente só precisa brifá-lo antes. O que eu estava falando aqui? Eu estava mostrando o documento da consulta ao TCE que vocês fizeram. Isso, para passar para todo essa mundo. minuta, né, que a gente pretende encaminhar. Não, né? Verdade, essa é a minuta. Mas a minha ideia é o seguinte, a gente pega essa minuta, dá uma melhorada com todo mundo. Na hora que a gente mandar, manda vocês aí em Santa Catarina, manda no Rio Grande do Sul, manda em Rondônia, manda no Espírito Santo, a gente manda para 27 lugares todo mundo. Tipo assim, vamos dominar e resistir, vamos pautar os tribunais. Aí o cara vai ler e um vai perguntar para o outro, não vai saber a resposta, vai ligar para o outro e falar, rapaz, me perguntaram isso aqui também? Né? Entendeu? Eu quero que a gente paute todo mundo. E aí, na hora que a gente pegar, a gente soma os nossos jurídicos, né? E vai com a peixeira na jugular dos caras já direto, entendeu? Para ver se eles respondem. Porque daí a gente consegue, se dessa forma, a gente consegue fundamentar, pelo menos com uma maioria, né? Porque pode ser que tem tribunais com entendimentos diferentes, mas a gente consegue, de repente, uma maioria com o mesmo entendimento. E a gente consegue acabar fundamentando ou justificando o porquê a gente está adotando o credenciamento ou porquê, então, não adotar o credenciamento, né? Então, eu quero dizer que você está lendo cérebros, então, justamente. Eu vou perguntar para vários para consultar uma maioria, e depois, se 7 responderem que sim, 3 ficarem em cima do muro e falarem não sei, e 2 falarem que não, eu vou falar assim, uma ampla maioria disse que pode, e agora, entendeu? E aí depois a gente empurra para o TCU, se for o caso. Isso. Mas, tipo assim, a gente pauta aqui, manda para uns 7, 8 estados, todo mundo é legítimo para pergunta do mesmo jeito. A gente pode perguntar com o mesmo jeito, com a mesma caligrafia, inclusive. Para os caras perceberem que rolou uma intenção motivada desse conjunto de municípios. O que agrega... Aí eles vão jogar no Google assim, o que agrega Cisanvi, né? O pessoal de Aiuaba e o pessoal de... vão saber que é Inova juntos, ótimo. Não estão nem aí, a gente pauta. Mas, assim, o que me preocupou aqui é o seguinte, vocês não estão perguntando da questão do controle das peças e da manutenção das peças, vocês só querem saber o procedimento. Por que vocês abandonaram a ideia de perguntar se isso vai melhorar o processo de fiscalização, de controle e de gestão? Porque eu achei que era isso que a gente tinha que perguntar. O credenciamento e a pré-qualificação para tornar... Vocês colocaram só mais celery aqui. Na verdade, assim, o que foi colocado, né? Esse início de conversa ali foi por conta do que foi me passado, foi da vontade de saber como fazer a contratação. A nossa dúvida é como formalizar essa contratação, se por meio de pregão, se por meio de credenciamento, se por meio de... como é que é o nome da outra que ficou ali, né? Outra modalidade estatória ali, né? Por isso que eu acabei elaborando esses questionamentos ali, né? Mas eu não entrando nem pensei na questão de controle nem nada. Era só do formato, de como como instrumentalizar a contratação e a compra, né? Se ela pode ser pelo credenciamento. Essa parte de controle e tudo mais, isso eu nem cheguei a pensar a respeito na minha consulta. Então, eu queria que a gente colocasse isso, porque, cara, a gente tem uma bala de prata. E a gente vai colocar uma bala de prata em cada tribunal. E os tribunais se falam, sabe por quê? Porque eu vou pegar essa consulta e eu vou levar, sabe, para quem? Para a Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas, que a sede está lá no Paraná. Então, eu acabei de... Eu publiquei ontem o manual de licitações com o pessoal do Tribunal de Contas do Paraná, e aí eu vou ver se eu consigo fazer. Vou pegar o pessoal de Campo Magro e a gente vai fazer o questionamento também, entendeu? Então, a gente vai fazer uma ação coordenada de todo mundo protocolar. Essa semana todo mundo protocola. E aí é bom a gente já jogar todas as perguntas para ver o que o pessoal responde. Ó, a resposta disso aqui que você fala, quanto à pré-qualificação, você está perguntando desses dois para resolver o problema. Então, a gente tinha que dizer o seguinte, olha, eu vou fazer um credenciamento e a pré-qualificação, e esse credenciamento e pré-qualificação,
Tem uma pergunta que é meio capciosa aí. Posso usar as peças já que são as homologadas pela montadora? Provavelmente eles vão falar que não e tal. Mas tem o problema do cara colocar uma peça genérica, colocar uma peça sem garantia, não ter responsabilidade pela qualidade da prestação de serviço. Qual que é o problema que está tendo aí no Cesanvi? Pelo menos que o pessoal identificou para a gente. Quando eu contrato um mecânico para fazer a peça, eu não tenho controle de serviço. Quando eu faço serviço, eu não tenho a peça. Ou eu tenho a peça e eu não tenho controle da qualidade da peça. Eu não consigo colocar uma peça original ou não consigo colocar uma peça autenticada, porque eu perco o controle. Então, por exemplo, eu acabei de lançar agora com o tribunal, no módulo D lá, a gente está fazendo toda uma discussão sobre como fazer contratação de pneus. Por que fazer contratação de pneus? Como é que eu faço as peças? Como é que eu vinculo as coisas e tal? Então, pneus seria um dos casos. Então, eu gostaria de sugerir as orientações do Acórdão do Tribunal de Contas do Paraná como uma sugestão complementar aí do que a gente possa ver. Mas eu queria que a gente complementasse essas perguntas, entendeu? Que a gente foi até a metade das perguntas. Você acha que a gente consegue? Podemos, para mim, aqui a gente está aberto a todas as inclusões necessárias aí, porque que nem eu sou da seguinte opinião também, o que a gente puder colocar de questionamentos para receber a resposta, melhor, porque eles também vão demorar para responder, né? Bom, vão demorar, e o que acontece? Na hora que eles ficarem marinando isso aqui entre as equipes técnicas, eles vão se conversar. Então, pensa no seu poder de questionamento. Agora é o seu poder de questionamento vezes o número de municípios que a gente vai conseguir colocar do Inova Juntos. Vão ter uns que não vão colocar, mas sei lá, uma meia dúzia que coloquem em 6 estados diferentes, a gente já dá uma pautada boa. Essa questão do celery ali, na verdade, era em que sentido? Porque eu tenho era a questão que a gente levantou na última reunião lá, né? Como eu tenho prefeituras aqui com frotas grandes, eu não vou conseguir, por exemplo, que uma oficina consiga prestar eu acredito, né, que ela não consiga prestar um serviço como eu preciso. Por exemplo, eu vou ter, de repente, 3 ou 4 carros que precisam trocar o óleo e eles vão demorar muito tempo para me entregar esse carro de volta. Então, fazer um pregão para uma prestação de serviço em um local só pode prejudicar o meu desenvolvimento no município, sabe? Então, vou ter que ficar esperando abrir vaga lá na oficina para ele poder prestar esse serviço para mim. As peças eu entendo que pode vir de qualquer lugar, né? Porque a gente encomenda, a peça vem. Botou um prazo lá, tem que ser entregue em tanto tempo, né? Agora, da prestação do serviço, se eu tiver lá um município com uma frota lá dos 50 carros, 30, 40, vamos chutamos lá 50 carros. Uma única oficina para fazer a manutenção desses 50 carros, vai ficar com fila para fazer, porque ele vai botar as filas dos nossos carros num lado e vai botar as filas do privado no outro. Ou seja, ele não vai dar prioridade para nós, ele vai fazer conforme dá tempo. Ele vai incluindo, vai tirando, ou seja, eu vou ficar com vários carros na fila e não vai resolver o meu problema, que eu preciso do carro arrumado e rodando. Eu sei, só que qual que é o problema? Eu estou pensando na cabeça do cara que vai ler e que vai responder isso aqui. O cara do tribunal que vai ler vai passar, antes de chegar no pleno, ou antes de chegar no julgamento, vai passar pela equipe técnica. A equipe técnica ainda não sabe, de muitos tribunais, ainda não teve a chance de se apropriar de todos os conhecimentos da nova lei de licitações. Não teve tempo de ler, não teve tempo. E não deve ter uma visão madura sobre os procedimentos de licitação, apesar da gente estar citando aqui. Então, o que acontece? Eu tenho medo que, deste jeito que está escrito, ele coloque assim: no caso, é recomendada a realização do pregão para bens e serviços comuns. Eu sei disso, o meu cara pálida, mas é justamente por isso que eu estou perguntando o credenciamento. Ele vai te responder como se você não soubesse que é o pregão. Não porque você não está perguntando certo, mas porque ele ainda não sabe o que é esse novo. Então, talvez acho que a gente pudesse ser mais explícito nessa parte dos problemas que a gente quer resolver. O que você acha? Fazer um esclarecimento melhor, fazer eu adorei, cara, esse negócio aqui que você fez em desenho. Ó. Eu vou fazer isso aqui. Para daí fazer a pergunta. Isso, porque, ó, olha aqui, na hora que você está falando exatamente, ó, o processo não se fazendo uso de uma das modalidades, você tá afirmando, mas fala assim, a gente tem que colocar, sei lá, que é um avanço, ó,
O processo para regulamentação iniciaria com a etapa de pré-qualificação, tal, tal, tal. Isso aqui está muito bom. Só que o que a gente poderia dizer? Ao tomarmos essas ações, serão... Ó, então, vou colocar aqui só como ideia, tá? Porque a gente tem que melhorar. Ao tomarmos essas ações, serão resolvidos os seguintes problemas, né? Aí, a gente pode colocar tempo de reposição, atendimento próximo ao município, maior controle sobre o nível de qualidade das peças fornecidas, evitando a utilização de produtos de segunda linha ou que não estejam homologados pela montadora, maior controle na qualidade de prestação de serviços, liberação do consórcio das restrições da fila de um único fornecedor para a realização do serviço. E aqui outras coisas. Aqui a gente tem que colocar uns etc, etc, etc. Mas o que eu estou pensando? Não sei se aqui ou mais embaixo. Tipo assim, se eu fizer isso, que resolve tudo isso, vai ser bom. Posso fazer? O que você acha? Pode ser. Cara, beleza. Então vamos dar uma maturada nisso aqui. A gente trabalha nesse texto e você manda o texto para a gente lá no. Eu pego esse texto aqui e mando no grupo de trabalho. A gente já dá uma melhorada, assim, com mais problemas. Agora eu queria ouvir o pessoal dos outros, do CISG e tal. O que você acha, Ângelo? Tem alguma outra coisa que você queria perguntar para o seu tribunal, tipo assim, que a gente já pudesse pegar nessa ação de peças, porque a gente pode repetir esse processo várias vezes, só que eles vão demorar para responder, mas de repente se a gente faz um bem caprichado, na hora que tiver pronto, finalizado e todo, eu chamo o Dr. Martin de novo para fazer um cara crachá com a gente, entendeu? Mas eu quero ter um nível melhor de maturidade. O que você acha, Ângelo? Eu achei ótima a ideia para o problema do CISA-MAV ali, e a gente, no CISGA, a gente tem um credenciamento, só que é uma questão, eu acho que é um pouco mais simplória, assim, é uma questão um pouco mais simples, que é que a gente usa o credenciamento para a contratação de consultas, exames, procedimentos médicos, e aqui o tribunal local, aqui do Rio Grande do Sul, ele aceita, assim, ele não é, ele tem mais ou menos pacificado, assim, a orientação dele, que suplementarmente, né, claro, tem que ficar daí no âmbito de cada município, tem que ficar evidenciado o caráter totalmente suplementar desse recurso à iniciativa privada, né, para suplementar a disposição do SUS, mas eles são relativamente tranquilos, assim, eu não sei se não seria uma coisa muito singela, assim, porque essa questão das peças aí, dos serviços automotivos, ela me parece bem mais complexa, assim, tem uns elementos dificultadores ali bem maiores. Não, tudo bem, eu concordo, mas me diga o seguinte, eu duvido que você consiga fazer compra nos seus registros de preços de produtos manipulados. Consegue? Tenho certeza que sempre dá deserto isso aí, não dá? Sim, é bem complicado. Tem alguns itens que são bem complicados. Então, todo mundo aí compra medicamento. Produto manipulado já tem um tremendo de um acordão aí entre as fabricantes, sei lá, os que eles falam, não, cara, não vou mexer com iodo manipulado, não vou mexer com não sei o quê, não vou mexer. Aí o que acontece? A gente faz uma licitação de 3 milhões de reais e tem meia dúzia de itens que eu não consigo comprar nem a pau. Então, o que eu vou fazer? Poxa, eu não consigo comprar dessas farmácias, preciso de produto manipulado para aplicação? Posso? Olha uma pergunta legal.
posso credenciar as farmácias locais do lado do meu hospital de aplicação para produzir esse produto manipulado que ela vai colocar? Tendo em vista que em todas as licitações, recorrentemente, esses produtos vêm sendo desertos? Não é uma pergunta massa da gente fazer? Aí é massa. Aí é uma pergunta Tipo assim, a gente vai na veia, cara. Pá. Essa aí detona mesmo. Essa aí Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer uma pergunta sobre aspectos do credenciamento. Exemplos. Então, aqui, exemplo, credenciamento de medicamentos. A gente pode começar assim, ponto 1, né? Sei lá assim, ó, ponto 1. Uma pergunta sobre credenciamento. Credenciamento para obtenção de medicamentos. Pode ser uma pergunta, tum. Depois a gente faz aqui, ponto 2, veículos. E aí a gente faz essas perguntas, faz um monte de perguntas. Os caras vão ficar com medo que vão enrolar mais para depois responder. Mas na hora que responder, eles vão ter que estudar, e na hora que eles estudarem, vão ter que fazer um entendimento. Meia dúzia fizeram um entendimento, a gente fala que a gente está com entendimento dos tribunais, está feita a jurisprudência. Começou no nosso Zoom. Vai demorar para caramba, mas a gente fecha essa jurisprudência. Eu achei excelente. A questão é perfeita, eu acho. Não, eu tentei pegar um lado que te doa aí, mas sei lá, me fala alguma outra coisa que doa aí no Cisandi, que acho que seria, na CISGA, que seria legal. Credenciamento, por exemplo, para... uma outra coisa, ponto 3. Podemos fazer credenciamento de MPS para realização de pequenos reparos. Por exemplo, solda das camas dos hospitais. Ninguém consegue soldar. Sim. Na hora que tem que soldar a maca, tem que soldar a cama, tem que soldar esses negócios, entulha. Sim, isso aí Aquilo entulha. é uma questão tão complicada que eu acho que os municípios eles não passam para o consórcio, assim, eles dão um jeito de resolver lá internamente, assim, eles nem passam para a gente, assim. Essa questão dos manipulados também, de tanto dar deserto nas licitações, eles, sei lá, não sei como eles se viram de contratar, mas não é mais através do consórcio, assim, porque sempre dava deserto nas licitações. Não, eu sei, por isso que eu estou falando, eu sei onde o calo dói. Como é que eles resolvem? Simples, não faz. A cama está lá entulhada, vai apodrecer, depois que tiver um pouco, você joga na chuva, depois na chuva junta dengue. Na hora que tiver dando dengue, você faz uma campanha contra a dengue, faz um desfazimento e doa tudo, porque está dando dengue. Então você põe na dengue para poder tirar da dengue, porque senão você não pode despatrimoniar aquele negócio. Sim, é capaz você de faz fazer... uma campanha, entendeu? Você deixa na chuva para dar dengue para fazer a campanha de saúde pública. É loucura isso. Então, de repente, isso a gente pode resolver um problema real aqui. Se a gente faz uma articulação, tipo credenciamento para veículos e peças, veículos e peças. E peças. Tá, então vamos separar aqui, ó. Então, eu escrevo o ponto 3, eu vou escrever esse aqui, 3, Zanin. O Anjo, aqui, o Cisandi, já dá uma melhorada, que eles já escreveram, ou a gente põe primeiro deles e tal, e essa parte de medicamento você faz, Ângelo, pode ser? Pode ser, pode ser. Aí a gente junta tudo e vê. Se for ficar muito confuso, a gente pergunta só, cada um só manda aquilo que quiser. Tipo, não, vocês vão vir falando, eu só quero mandar o meu de peças, não confunde o barraco aqui, beleza. Aí o que a gente faz? Na hora que a gente for mandar no seu, a gente manda o seu com a pergunta do credenciamento de medicamentos, aí tenta descobrir o que está embaixo do tapete que os municípios não estão mandando para o consórcio. Porque se eles não estão mandando para o consórcio, é porque eles não conseguem resolver. E se eles não conseguem resolver e o consórcio que resolve, é simples, não está sendo feito. Credenciamento de farmácia não está sendo feito, cara. É um inferno. E aí a gente vê se tem mais algum, né? Deixa eu ver aqui com o pessoal. O Inácio, de Aiuaba, a Rafaela, quer colocar alguma coisa aqui? O que vocês acham, gente? Porque a gente escreve esses 3 pontos e fecha esse documento e na próxima a gente bate. Um documento bem coxudo. Para mim tá ok, dessa forma. Quem falou aí? Eu ouvi uma voz.
Inácio? Uaba. Então, mas o problema é o seguinte, moço, tá aqui na reunião, não vai escrever nada? Cadê o seu? Dá seu aí. É, rapaz, aqui é que nem pôquer, ninguém sai, bicho. Quero saber o que tá pegando aí que a gente possa fazer uma consulta para o Tribunal de Contas sobre credenciamento para resolver. Eu tive, inclusive, também na outra reunião, e junto com o pessoal aí do consórcio, a parte de peças e serviços, certo? Aqui é bem complicado no município, porque a gente nunca consegue ou unificar os tipos de serviços ou realizar uma forma adequada de contratação, sabe? De pneus e peças. É sempre muito complicado aqui no município. Não, beleza. Então a gente começa aqui, ó, com a base principal do pessoal do Cisanvi, e nós dois vamos fazendo esses puxadinhos aqui que a gente pode colocar ou não, tá? Galera, da minha parte é isso. O que mais vocês têm para contribuir? E o que vocês querem que a gente estude? Porque, por exemplo, se vocês quiserem que o Marte volte semana que vem, ou a gente fecha na terça que vem esse... Acho que não vamos fechar na terça que vem, a gente fecha esse terço final. Eu mando agora por WhatsApp, a gente dá uma trabalhada, vai trocando sempre as últimas versões no próprio grupo de trabalho, e aí na terça que vem a gente fecha uma redação final, pode ser? Zani, posso fazer um comentário também? Claro, cara, por favor. O que vocês vão vir também? Eu tenho um pouco de receio de começar com a nova lei de licitações, os nossos editais aqui, com relação à pré-qualificação, né? Como é que o tribunal vai entender essa parte? Se ele vai entender se eu vou ter minhas marcas pré-qualificadas, né? Se ele não vai entender que eu vou estar restringindo a competitividade, talvez, do certame. Ele vai entender e vai te dar uma resposta padrão, tipo, use o pregão, não faça pré-qualificação, ele vai te dar a resposta com a lei que ele sempre fala há 20 anos. Pois é, deixa eu Por botar... isso que eu falei que a gente precisava dar uma melhorada explicando assim, ó. Que foi esse pedaço aqui, ó. Que eu falei assim, ó. Ao tomarmos essa decisão, serão resolvidos os seguintes problemas. Então, com base na nova lei de licitação, ao tomarmos essas decisões, resolveremos esses problemas. Coisas que não seriam feitas no modelo tradicional com a estrutura de pregão e um registro de preço. Isso é um avanço. Ponto. Podemos seguir adiante? Porque senão o cara vai ler e ele já vai ligar a resposta padrão. Pregão, peça, então manda para fazer registro de preço e tal. Por quê? Porque ele vai te dar a resposta padrão que não resolve o problema. Quais são os problemas? Atendimento próximo, não quero ficar na fila, quero garantir a qualidade, quero garantir o controle, quero utilizar uma peça homologada, quero ter um produto original, que nem está dito no 75 lá que vocês colocaram. Então, a gente tem que ter a inteligência de construção de um texto que seja pedagógico o suficiente para um cara que não conhece a nova lei e que a gente não pode dizer que ele não conhece. A gente pode falar o seguinte, isso não era resolvido com a lei anterior e agora pode ser resolvido muito bem dessa forma. Podemos seguir e a gente já pergunta do jeito que ele só tem que dizer sim. Tá? Eu vou fazer a formulação ali, tipo assim, de uma análise geral, a forma de contratação seria o pregão. Sim. Uma análise geral. Porém... Isso, de forma geral, entendemos que até agora era assim. Isso. Agora, com a formulação do credenciamento, entendemos que ele pode vir e sanar tal coisa. Isso, porque aí... Uma coisa assim. Perfeito. Porque o cara não vai te responder aquilo que você já disse na análise geral. Aí você fala, peraí, né? Porque... vai ficar longo esse texto, mas vai ficar bom. Ó, de uma análise geral, eu sei que você me falaria isso. Isso tudo é o que eu não estou te perguntando. O que eu quero saber é o seguinte, esse resolve outros problemas. Posso fazer? Resposta sim. É o que eu quero. Show. Beleza. Vai ficar bom. Beleza, galera? Algum outro tema para hoje? Acho que para hoje tá bom, porque eu já estou aqui cheio de coisa aqui para fazer e a gente vai falando. Então, eu salvo esse documento aqui, jogo ali no grupo, a gente vai trocando os documentos pelo grupo mesmo e na terça que vem a gente fecha um texto final, pode ser maduro? Quem que consegue? Vamos ser, como isso vai sair do Cisanvi, tá? Vocês têm a última opinião de tudo. Se a gente vai falando botar bobagem, vocês cortam, se vocês não gostarem, a gente tira, mas nós vamos aproveitar o que vocês escreverem para a gente mandar para os outros estados. Na hora que a gente tiver um bonitão perguntando tudo, a gente manda. Eu acho que é bom falar essa parte do crédito. Eu acho que é legal a gente fazer
o início da consulta com credenciamento, e daí a gente já consegue resolver vários problemas, porque se a gente tiver uma consulta dessa e resposta desse tipo de credenciamento, a gente já abre leque para os outros, para outras situações que alguns consórcios, que nem essa situação ali dos manipulados ali, de solda de máquina, eu nem sabia que era problema dos municípios, entendeu? Pois Então, é. isso já é uma pergunta, porque quando tu vai fazer, posso fazer, aí tu vai lá e faz uma consulta, procura lá na jurisprudência, tu não encontra nada. E uma resposta dessa do Tribunal de Contas, pelo menos vai te vincular por alguma coisa, te justificar de onde que tu tá vindo com essa ideia, né? Exatamente. Salvar teu Gente, problema. eu já ajudei a fazer uma coisa parecida. Dá uma olhada aí no acórdão 877 do município de Mercedes, no Paraná, que fala sobre a micro e pequena empresa. Eu juntei com o pessoal do Sebrae, a gente pegou as melhores cabeças, sentou todo mundo numa sala, estudamos, fizemos um texto. Aí o texto ficou bom. Aí a gente mandou para a procuradoria, a gente encontrou o município foi o município de Mercedes, ele fez a coisa e tal. Em cima do acórdão 877, a gente mudou toda a jurisprudência do Paraná, e em cima do acórdão 877, a gente fez sair agora o que é o pré-julgado 27, com padrões de atualização. Ou seja, a gente pegou um negócio que os caras, quando responderam, eles disciplinaram todo o tema da micro e pequena empresa no Paraná. E aí ficou fácil, o que era local, o que era regional, o que pode comprar, o que não pode comprar, etc. e tal. Só que o que acontece? Eles foram provocados, e eles respondem à provocação. Mas eles foram bem provocados, eu devo dizer, entendeu? Eles foram insuportavelmente provocados, porque no acórdão lá de Mercedes, quando a gente estava escrevendo, nós fizemos justamente isso. Explicamos o que era, colocamos o que era, fizemos um texto difícil de ser lido e chato, mas na hora que eles responderam, eles foram exaustivos, ou seja, não sobrou nenhuma das variações que a gente perguntou sem resposta. Então, a gente tinha resposta para tudo. Então, isso já funcionou uma vez. Deu 2 anos de trabalho, mas funcionou. Eu acho que se a gente fizer isso agora mais rápido, com mais cabeças, em estados diferentes, no momento que está tudo mudando, isso vai ganhar gás. Tá? Beleza, pessoal. Então, todo mundo, como diz aqui, já está todo mundo com um monte de trabalho para fazer. Eu vou trabalhar aqui com as meninas e outras coisas e mando aqui para vocês e a gente se vê terça-feira que vem para fechar esse texto, tá? Eu faço essa parte eu vou descobrir esse negócio aqui dos hospitais. Isso aqui, por exemplo, é problema da Prefeitura de Palmas. Eu falei com o pessoal de Palmas. Então, eu vou conversar, eu vou ligar para Palmas e descobrir exatamente o que ele quer. Eles tinham esse problema, tinha problemas de peças de reposição da fonte do computador que queima. Aí não conseguia fazer e tal. Mas eu faço esse 3, Cisnavim faz o 2, o Ângelo lá do Cisga faz o 1, e a gente se vê na semana que vem. Beleza? Um abraço para você, gente. Obrigadão, hein? Até mais.